BNews 19 horas. Um oferecimento. Brasil Terminal Portuário. FENOP. Modal GR. Porto Nave. Santos Brasil. Transbrasa. Boa noite, começa agora o BNews 19 horas e nós já estamos com as nossas equipes posicionadas para trazer para você os principais assuntos dessa terça-feira. Nós vamos primeiro para Brasília, onde está a nossa repórter Marília Sena. Boa noite, Marília. Oi, Núria. Boa noite para você e para todos que nos acompanham. Hoje a gente está aqui na cerimônia de posse do Conselho da Praticagem e já a gente volta com entrevistas. Obrigada, Marília. A gente tem também ao vivo o nosso repórter Paulo José Ribeiro. Boa noite, Paulo. Boa noite, Núria. Boa noite para você que acompanha o BNews 19 horas. A ANTAQ definiu a data da audiência pública para o arrendamento do terminal VDC 04 no porto de Vila do Conde, no Pará. A gente volta daqui a pouco com mais informações. Obrigada. O BNews 19 horas vai mostrar ainda que o Rio Grande do Sul deve ter a maior safra de grãos da história. E o Brasil registrou a menor taxa de emissão de carbono dos últimos 11 anos. Fica com a gente porque o BNews 19 horas começa em 30 segundos. Orgulho que bate no peito, orgulho de ser BTP. 10 anos no Porto de Santos, 10 anos de história por você. Ligando as rotas do mundo, fazendo o nosso país crescer, levando e trazendo tudo o que é importante pra você. Orgulho que bate no peito, orgulho de ser BTP. 10 anos no Porto de Santos, 10 anos de história por você. A gente começa essa edição com as informações da capital federal, de onde fala ao vivo a nossa repórter Marília Sena. Boa noite, Marília. Oi, Núria. Boa noite para você novamente, para todos que nos acompanham. Sim, a gente está aqui hoje na cerimônia de posse do novo presidente do Conselho da Praticagem, Conselho Nacional da Praticagem. Quem vai falar com a gente agora é o antigo presidente Ricardo Falcão. Ricardo, quais que foram os principais desafios da sua gestão? Olá, boa noite a todos. Eu acredito que a gente entregar essa lei que foi assinada agora no dia 15 de janeiro pelo presidente Lula foi um trabalho coletivo muito importante que a gente fez. A gente pegou várias normas que estavam da Marinha, que estavam com infralegais, que sempre teve muito debate a respeito, e conseguimos levar esse debate ao Congresso Nacional, tanto no Senado como na Câmara, e conseguimos que vários instrumentos que são mundialmente aceitos de como a praticagem deve funcionar, a maneira de operação, não ter concorrência, tudo isso ficou colocado numa lei, dando muito mais estabilidade jurídica ao que a gente faz. E uma outra coisa também que eu contei com o apoio também da diretoria e dos praças para que a gente trouxesse para Brasília o Instituto Praticagem do Brasil com 2 simuladores full mission de primeira linha e hoje, sem dúvida nenhuma, um dos principais centros de simulação e treinamento de práticos do mundo. Obrigada, Ricardo. Núria, a gente está aqui com o novo presidente, o Bruno foi eleito em dezembro do ano passado. Bruno, o Ricardo falou um pouquinho dos principais desafios da gestão dele no ano passado. Aprovar um projeto de lei não é fácil, a gente sabe. Quais que são os desafios para esses próximos 2 anos? Boa noite a todos. Agora, eu considero o meu trabalho um trabalho de continuidade, né? Eu já estou na diretoria do CONAPRA há 4 anos, comecei como diretor técnico, depois como vice-presidente, agora assumo a presidência, e é um trabalho de continuidade, né? É sedimentar a aprovação da lei. Uma outra coisa que nós queremos fazer é sensibilizar os parlamentares para a assinatura de convenções de combate à poluição e acidentes, que hoje o Brasil só é signatário da CLC 69, nós estamos fazendo um trabalho para que o Brasil possa ser também signatário da CLC 92 e também da Convenção de Nairobi. E também na área técnica, conscientizar os práticos
para fazer os relatórios das escadas de embarque e desembarque, que eles sejam feitos de uma maneira mais eficiente, porque somente no ano passado a gente teve, infelizmente, 7 acidentes fatais no mundo, 7 práticos morreram no mundo, e esse ano de 2024 a gente já teve um acidente fatal na Turquia. Então, trabalho de continuidade, sensibilizar os parlamentares em relação às convenções internacionais e conscientizar os práticos da importância de fazer os relatórios no momento do embarque e do desembarque. É isso, Bruno. Obrigada, viu, pela sua participação. Núria, a gente deseja boa sorte aí, né, para esse novo ciclo. Volto com você. Obrigada, Marília. Em nome de todo o Grupo Brasil Export, a gente deseja boa sorte para a nova diretoria. E ontem, o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, participou do programa Roda Viva na TV Cultura. A gente preparou um resumo com os principais assuntos, com os principais temas da entrevista para o setor de logística e infraestrutura. Vamos ver? O ministro de Portos e Aeroportos iniciou o debate sendo questionado sobre a crise no setor de aviação. Recentemente, as companhias aéreas pediram um auxílio ao governo federal para resolver o problema de endividamento alto. Costa Filho enfatizou que vem mantendo diálogos com a pasta da Fazenda e o BNDES, com o objetivo de criar um fundo de crédito permanente destinado a auxiliar as empresas aéreas para aprimorarem as operações e a infraestrutura de maquinário. A intenção é que, por meio deste fundo, as companhias possam melhorar os serviços e, consequentemente, os valores das passagens, impactando positivamente o consumidor. O ministro de Portos e Aeroportos também esclareceu que o programa Voa Brasil vai proporcionar descontos em passagens aéreas para parte da população, foi redesenhado por sua gestão e já está autorizado pelo presidente Lula. O povo brasileiro achou que a passagem seria R$200. Seria insano a gente desenhar um programa dessa natureza. A iniciativa surgiu sob o comando do ex-ministro da pasta, Márcio França, no ano passado, e está prevista para ser lançada ainda em março de 2024. Segundo as mudanças apresentadas, a primeira etapa do Voa Brasil será apenas para aposentados do INSS e beneficiários do ProUni. O ministro explicou que as passagens do programa serão disponibilizadas ao longo do ano, mas principalmente durante a baixa temporada. Em relação aos empreendimentos portuários, o setor deve receber investimento de 50 bilhões de reais nos próximos 3 anos. Só no Porto de Santos, a expectativa do governo é de investir 12,6 bilhões até 2028. Vamos fazer o Túnel de Santos, uma obra de 6 bilhões de reais. Vamos fazer a PPP da dragagem, é uma segunda maior PPP do Brasil, investimentos de quase 6 bilhões de reais nos próximos anos. E na tarde de hoje, o Ministério de Portos e Aeroportos emitiu uma nota, reforçando a informação que a gente acabou de ver aí na matéria. O Voa Brasil vai oferecer passagens a R$200 para cerca de 21 milhões de aposentados e 700 mil alunos do ProUni. A ANTAC, Agência Nacional de Transportes Aquaviários, definiu a data da audiência para o arrendamento do Porto de Vila do Conde, no Pará. É sobre isso que a gente conversa agora com o repórter Paulo José Ribeiro, ao vivo. Bem-vindo de volta, Paulo. Boa noite, Núria. Boa noite para você que acompanha o BNews 19 horas. É isso mesmo, definiu a data da audiência pública do arrendamento do terminal portuário VDC 04 no Porto de Vila do Conde, no Pará. A audiência que é voltada para o recebimento de contribuições, subsídios e sugestões para o aprimoramento dos documentos técnicos e jurídicos relativos à realização do certame licitatório do arrendamento desse terminal portuário. Terminal que é destinado à armazenagem e movimentação de granéis sólidos minerais. A audiência pública acontece no próximo dia 1º de abril, às 2h30 da tarde, às 14h30, e terá a sessão transmitida pelo canal da ANTAC no YouTube, mas não é necessário se inscrever no canal da agência para acompanhar o evento. Por outro lado, para participar, para contribuir na audiência, é necessário fazer uma inscrição antecipada, para você ser possível enviar a sua contribuição por vídeo, áudio ou mensagem de texto. E o período de inscrição será das 9 da manhã às 3 da tarde, às 15 horas, no próximo dia 29 de março. E o período para enviar as suas contribuições se estende até o dia 3 de abril e poderão ser feitas por meio do formulário eletrônico disponível no site da ANTAC. Mais informações
para participar, assistir e como enviar as suas contribuições e os formatos em que você pode enviar as suas contribuições, você confere no nosso site, o site do BNews, www.portalbnews.com.br. Núria. Paulo. Bom, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, e o ministro de Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, visitaram ontem as obras da ponte da Rota Bioceânica, em Porto Murtinho, no Mato Grosso do Sul. Eles foram acompanhados pelo governador do estado, Valdez Góes. Segundo o governo federal, com 45% da obra concluída, a entrega é prevista para o ano que vem. Vale lembrar que a Rota Bioceânica é um projeto para integrar grandes regiões produtoras da América do Sul e deve impulsionar o Mato Grosso do Sul como hub logístico. A rota passa por Porto Murtinho, no estado, aqui no Brasil, cruza o território paraguaio pelas cidades de Carmelo Peralta, Mariscal e Pozo Hondo, depois atravessa por território argentino pelas cidades de Missão de la Paz, Tartagal, Jujuy e Salta. Chega então no Chile, a Passo de Rama, até alcançar os portos de Antofagasta, Mejillones e Iquique. Nós vamos ver agora o que mais é notícia pelo Brasil. A produção de açúcar e álcool teve alta de 12% na segunda quinzena de fevereiro nas regiões Norte e Nordeste. A comparação é com o mesmo período do ano passado. Esses dados são da Nova Bio, Associação de Produtores de Açúcar, Etanol e Bioenergia. E esses números podem ficar mais altos porque a safra está com 87% de conclusão. O açúcar teve produção de 3,22 milhões de toneladas nesse período, e em relação ao álcool hidratado, o crescimento atingiu 12,3%. A primeira unidade do aeromóvel foi instalada sobre os trilhos do Aeroporto Internacional de Guarulhos. O veículo ferroviário foi projetado para ligar os terminais do aeroporto ao trem da CPTM, a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos. De acordo com a Aerogru, responsável pelo sistema, o veículo está passando por testes para verificar sistemas e mobilidade. Quando estiver em funcionamento, será capaz de transportar 2.000 passageiros por hora em cada direção, com 2 veículos em operação e 1 reserva. Cada composição vai transportar até 200 passageiros. A cidade de Ubatuba, no litoral norte de São Paulo, vai iniciar estudos técnicos para a instalação de uma planta de produção do hidrogênio verde. Os estudos estão sendo feitos em parceria com a ISCM Foundation, uma instituição belga com sede em Bruxelas. A unidade deve envolver mais de 21 bilhões de reais e parte dos recursos já foi captada. A ISCM é uma instituição sem fins lucrativos financiada por bancos europeus. O Porto de Paranaguá, no Paraná, inaugurou uma nova rota marítima. Segundo o governo do estado, essa rota vai ligar a costa leste da América do Sul com o extremo oriente asiático. A inauguração aconteceu junto com a atracação do porta-container Cosco Shipping Brasil, que foi inaugurado em novembro do ano passado. Além de Paranaguá, o navio vai passar por outros portos da costa brasileira, depois segue para Uruguai e Argentina e retorna para a China e Singapura. O porto de Imbituba, em Santa Catarina, registrou o melhor mês de fevereiro da história. Foram movimentadas 762 mil toneladas, o que representa aumento de 51% em relação ao mesmo período do ano passado. 22 navios atracaram no terminal. As principais cargas movimentadas foram petróleo, soja, farelo de milho e contêineres. Foi lançada hoje em Brasília a agenda legislativa da indústria desse ano. Entre os assuntos destacados como prioridade está a regulamentação da reforma tributária. A agenda foi elaborada pela CNI, a Confederação Nacional da Indústria. Projetos ligados à economia verde também foram considerados prioritários para a agência. Tem muito mais notícia nessa edição ainda, a gente vai fazer um rápido intervalo e já volta. Orgulho
que bate no peito, orgulho de ser BTP. 10 anos no Porto de Santos, 10 anos de história por você. Ligando as rotas do mundo, fazendo o nosso país crescer, levando e trazendo tudo o que é importante pra você. Orgulho que bate no peito, orgulho de ser BTP. 10 anos no Porto de Santos, 10 anos de história por você. Com sede em Brasília e sindicatos empresariais nos portos, a FENOP se mantém em permanente atividade em seus comitês técnicos e suas programações anuais. Sua principal missão é representar o setor empresarial portuário como entidade sindical com competência nacional, sempre em busca de melhorias nas operações portuárias e na qualidade da mão de obra envolvida. A FENOP continua a serviço da permanente modernização portuária brasileira. O que move o seu mundo? O nosso é movido pelo que carregamos. Movimentamos a eficiência e impulsionamos os negócios. Movimentamos o desenvolvimento e fortalecemos a região. Movimentamos as oportunidades e nos conectamos com as pessoas. É assim que a sustentabilidade, o crescimento e o futuro viram presente em cada movimento. Portonave, movimentamos mais do que contêineres. O Brasil melhorou a taxa de emissão de carbono na geração de energia elétrica, mas o país ainda depende do uso de usinas termoelétricas para garantir energia. O Brasil registrou a menor taxa de emissão de carbono na geração de energia elétrica dos últimos 11 anos. Os dados do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação apontaram uma média de 38,5 kg de dióxido de carbono por megawatt-hora gerado em 2023, quase 38% a menos do que a quantidade do ano anterior, quando foram registrados mais de 61 quilos. O Ministério de Minas e Energia atribui o resultado positivo ao aumento da participação de fontes limpas na matriz energética, às ações para reduzir o uso de termoelétricas e ao cenário hidrológico favorável. No ano passado, o Brasil atingiu um recorde com 93% de eletricidade produzida por fontes renováveis, incluindo hidrelétricas, usinas eólicas e solares. De acordo com dados da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, no Sistema Interligado Nacional, que coordena a produção e distribuição de energia elétrica no país, aproximadamente 70% da produção veio da energia hidrelétrica, seguido por 15% de energia eólica. Mesmo com esse avanço, o Ministério de Minas e Energia frisou a necessidade das termoelétricas para garantir a segurança do sistema elétrico nacional. No ano passado, essas usinas, que demandam um custo maior, tiveram acionamentos reduzidos, o que gerou uma diminuição na conta de luz. Isso aconteceu por conta de uma queda de 1,3 bilhão nos gastos com a Conta de Consumo de Combustíveis, a CCC, que é paga por todos os consumidores de energia elétrica. Em 2023, o valor total acumulado com a CCC chegou a 11 bilhões e 600 mil reais, menor do que o esperado pela Agência Nacional de Energia Elétrica. Além do gasto a mais com as termoelétricas, o modelo hidrotérmico gera problemas que envolvem questões ambientais, sociais e econômicas. O planejamento elétrico do Brasil, ele é de várias décadas baseado em hidrelétrica com complementação termoelétrica. Então, você gera bastante energia limpa por meio das hidrelétricas e se por algum motivo não chover por muito tempo, você aciona termoelétricas a gás natural. Essas termoelétricas, elas são muito caras e emitem muito gás de efeito estufa. Então, assim, todo mundo perde, né? A sociedade perde, a tarifa de energia aumenta muito, e o meio ambiente perde, né? A humanidade perde porque emite muitos gases de efeito estufa. E o Brasil ainda está seguindo essa mentalidade do século passado. Precisa abandonar esse modelo hidrotérmico. A gente não vai conseguir construir novas hidrelétricas hoje por questões ambientais, elas vão alagar florestas, vão retirar povos indígenas, eles vão retirar comunidades ribeirinhas, tem um impacto social além do impacto ambiental, e precisa realmente ter esse foco nas energias renováveis. No ano passado, o Brasil expandiu a capacidade instalada de geração de energia elétrica em quase 20 gigawatts. A geração de fonte solar representou 69% do total da expansão, enquanto a fonte eólica foi responsável por 25%. Juntamente às hidrelétricas, essas fontes reduzem a necessidade de geração de fonte térmica fóssil, que emitem CO2 acentuadamente. Nesse último ano, como choveu bastante, as hidrelétricas elas conseguiram encher os reservatórios de água e aí geraram bastante energia limpa, que é pegar a água da hidrelétrica e transformar em eletricidade.
Mas isso não quer dizer que o Brasil está se mantendo de forma constante na emissão de gases de efeito estufa. Mas o Brasil vai tratar isso de forma constante. O Brasil vai crescer, vai precisar de mais energia, e aí, se chover menos, o Brasil vai acionar emergencialmente termoelétricas a gás natural. Então, a emissão de gás de efeito estufa vai aumentar muito. A gente teve um índice muito baixo agora de emissão, porque a gente está comparando com um período de muitos anos em que não choveu e que o Brasil emitiu muitos gases de efeito estufa acionando as termoelétricas. Então, o Brasil realmente precisa bolar um sistema energético baseado em novas fontes de energia, inclusive em energia termoelétrica baseada em energia solar, energia das marés, junto com o hidrogênio e junto com o que a gente já tem de biomassa, energia solar e energia eólica, para conceber um sistema 100% livre de combustíveis fósseis. A gente continua falando de energia agora aqui no estúdio com a editora executiva do portal BNews e jornalista especializada em ESG, Vanessa Pimentel. Boa noite, Vanessa, tudo bem? Boa noite, Núria, tudo bem? Trouxe já um conteúdo no telão que hoje a gente vai falar de energia sustentável, correto? Correto. Vamos colocar aqui no telão, então, sobre energia renovável. Bom, a gente tem aí o Brasil como um protagonista no mundo quando o assunto é energia renovável. Isso porque, além dos investimentos que o país recebe no segmento, a gente tem aí características geográficas, né, que favorecem isso. Então, a gente tem uma costa marítima muito grande, a gente tem sol, vento constante, ou seja, são elementos essenciais para produzir energia renovável. Então, dentro desse cenário, a gente tem aí uma perspectiva que o Brasil continue aumentando a produção de energia renovável e, com isso, ele consiga reduzir cada vez mais as suas emissões. Bom, a gente tem aí, então, as hidrelétricas, as termoelétricas e a eólica, que pelos 13% que eu vejo aqui na tela, a gente tem como destaque, correto? Sim. Bom, segundo a Enel, o tipo de energia renovável que mais cresce no Brasil é a energia eólica. A gente já tem aí uma representação de 13% desse tipo de energia na produção de energia elétrica e a gente já tem aí alguns pedidos, né, de aumento de mais parques eólicos. No momento, a gente tem a região Nordeste como grande destaque nessa produção, com o Rio Grande do Norte e a Bahia se destacando. Aí, cada uma dessas regiões tem mais de 200 parques de produção de energia eólica em funcionamento e favorecendo aí o aumento dessa produção. Vamos ver aqui no telão, então, Vanessa. 12 estados, então, com parques de produção de energia eólica, isso que você falou, né? Sim. Rio Grande do Norte aí e Bahia, né? Aqui tá BH. É Bahia. É Bahia. Lideram com mais de 200 parques aí em funcionamento. E a gente tem também, além desses parques em terra, que já estão em funcionamento, algumas empresas interessadas em construir esses projetos no mar, que são chamados parques offshore, né? Então, a gente tem aqui atualmente, o IBAMA informou 96 pedidos de empresas interessadas em instalar esses parques de produção de energia eólica no mar. A região Nordeste lidera novamente, são 48 pedidos só para essa região, seguida aí da região Sul com 28 pedidos. Só que, apesar do Brasil ter esse protagonismo na produção de energia renovável e também possivelmente na produção eólica offshore, a gente ainda tem alguns desafios aí a transpassar, entre eles uma regulamentação do setor que já tramita no Congresso Nacional e também a estruturação de estruturas que consigam aí, transmitir a energia gerada no mar até as empresas em terra. Então são desafios aí importantes que o Brasil precisa superar. Obrigada, Vanessa. Boa noite. A seguir você vai ver que a previsão da safra de soja no Rio Grande do Sul deve ser a maior da história. Continua com a gente, o BNews 19 horas volta já.
Seja bem-vindo à Transbrasa. Construir um legado requer tempo e energia. A Transbrasa chega aos seus 50 anos renovada. Ao longo do trajeto, construímos sólidas relações que transformaram a empresa no que é hoje. Conhecer as necessidades do mercado e acompanhar as inovações fazem parte da nossa história. Construímos relações que ultrapassam as dificuldades, pois gostamos do que fazemos e fazemos bem. Esse é o sucesso da Transbrasa. A Companhia Indústrias Nucleares do Brasil, a estatal, que é vinculada ao Ministério de Minas e Energia, anunciou que vai voltar a enviar concentrado de urânio produzido na Bahia para o exterior. O Brasil não exporta o produto, que também é conhecido como Yellow Cake, há pelo menos 5 anos. A estatal vai abrir uma licitação internacional em abril para contratar uma empresa que vai converter o concentrado em gás para que ele retorne ao Brasil e possa então ser usado na produção de combustível nuclear que abastece as usinas de Angra 1 e Angra 2 no Rio de Janeiro. Só para a gente contextualizar, as indústrias nucleares do Brasil exerce, em nome da União, o monopólio da produção e comercialização de materiais nucleares. A fábrica de enriquecimento do urânio fica em Resende, também no Rio, e depois de transformado, o produto vai para as usinas nucleares de Angra, onde ficam os reatores que usam o urânio para movimentar as turbinas e gerar energia, já nessa etapa controlada pela Eletrobras. Tem mais informação no portal bnews.com.br, vamos ver só. A gente viu bastante coisa na edição de hoje, mas temos algumas coisas que a gente não passou aqui ainda. Ó. A Autoridade Portuária do Rio de Janeiro vendeu uma área para a prefeitura da cidade para fomentar a atividade pesqueira na região. A Bracel, aqui do Porto de Santos, atingiu 5 milhões de toneladas embarcadas desde o início das operações pelo terminal em 2021. Tem bastante notícia nova, tem muita informação aqui no Hub, muita informação no Nacional, todas as edições do BNews. Você confere então em portalbnews.com.br. A gente vai falar agora da colheita da safra brasileira de soja, porque ela atingiu no último domingo 62% da área plantada no país. A informação é da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, que faz o levantamento semanal do progresso. O atraso é de 0,6% em relação ao mesmo período do ano passado, mas um avanço aí de 6,1% na comparação com a semana passada. Entre os estados que mais estão retirando soja do campo está o Mato Grosso, que já colheu 95% do total plantado, e o Mato Grosso do Sul, que vem logo na sequência, com 85%. Todos os estados produtores já estão fazendo a colheita de grão. Falando em safra, o Rio Grande do Sul deve ter a maior safra da história de soja, né? A alta em relação à última safra já passa aí dos 70%. E outros grãos também devem ter aumentos. O Rio Grande do Sul deve colher nesta safra mais de 35 milhões de toneladas de grãos. Essa é a estimativa do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Desse total, destaque para a soja, principal cultura em termos de área e produção. Das 35 milhões de toneladas de grãos, cerca de 22,24 milhões devem ser de soja, numa área plantada de 6,68 milhões de toneladas. O aumento em relação à safra anterior passa dos 70%. Na safra de verão 2023-24, a estimativa de produtividade média da soja no estado deve chegar a 3,3 toneladas por hectare. Na comparação com a safra anterior, a produtividade atingiu 1,9 tonelada por hectare. Nós tivemos uma safra muito forte em 22, onde nós tivemos em torno de 9 milhões e 300 mil toneladas. Em 23, ainda com uma estiagem, dando um resultado de 12 milhões e 600 mil toneladas. E este ano, a previsão é de 21 milhões de toneladas, porque é um ano onde o regime hídrico voltou
dentro da normalidade, mesmo com uma distribuição não adequada, mas muito melhor do que foram os últimos 2 anos. O Rio Grande do Sul vai na contramão de outros estados produtores de soja, que sofrem por causa das condições climáticas. A Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, vem fazendo reduções constantes na expectativa para a safra brasileira. Na semana passada, reduziu em quase 10% a expectativa para a colheita de soja. Mudou, né? Nós passamos 2 anos passando que o Brasil Central está sentindo agora, tá? E né, nós passamos 2 safras assim, a 22 de uma maneira muito mais forte que a de 23, que a de 23 foi forte também, mas a de 22 foi um horror. E agora a de 24 tendeu à normalidade, está tendendo à normalidade. E os números positivos não devem ficar apenas com a soja. A cultura do milho deve ter produtividade média de 6,4 toneladas por hectare. Na safra passada foi de 4,8. Com o arroz, a produtividade deve chegar a 8,3 toneladas por hectare, contra 7,5 da temporada passada. O destaque do Rio Grande do Sul na balança comercial brasileira vai ser debatido nos próximos dias 25 e 26 de março no Sul Export. O primeiro fórum do Grupo Brasil Export em 2024 vai acontecer na cidade de Balneário Camboriú, em Santa Catarina. Sempre quando tu junta bastante gente que é do setor, que conhece o setor, e que vem conversar para poder trazer novas perspectivas, novos caminhos, novos não digo, né? Mas caminhos mais adequados, olhar para frente, pensar no desenvolvimento, como ferramentas que a gente pode trabalhar para que esses assuntos sejam conversados, apresentadas algumas ideias de solução e que isso seja levado a cabo. Não custa reforçar o convite, né? O Sul Export acontece nos dias 25 e 26 de março em Balneário Camboriú, Santa Catarina, e o fórum, que vai discutir toda a economia da região sul do país, tem transmissão ao vivo aqui na TV BNews. A gente transmite também, só que já amanhã, a partir das 4h30 da tarde, o evento Navegando com Elas, que é realizado pelo Instituto Samarco. A roda de conversa vai ser com a diretora da ANTAC, a Flávia Takafashi, e com a secretária executiva do Ministério de Portos e Aeroportos, Mariana Pescatori. Por hoje a gente fica por aqui. As informações continuam no portal bnews.com.br. Siga a gente nas redes sociais, tanto no canal da TV BNews aqui no YouTube, quanto no nosso Instagram. Uma ótima noite para você. Até amanhã. BNews 19 horas. Um oferecimento. Brasil Terminal Portuário. FENOP. Modal GR. Porto Nave. Santos Brasil. Transbrasa.